Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de ciência, né? E a temática de hoje são as características dos seres vivos. O que é que os seres vivos eles têm em comum, né? Para serem considerados, digamos assim, seres vivos realmente. Então, o que é que eles compartilham de características que a gente pode encontrar em todos eles? E a primeira característica está aí na unidade morfofuncional. A unidade morfofuncional é aquela unidade que está associada tanto ao formato, né, que estaria aí associado a esse morfo, esse prefixo morfo, quanto à funcionalidade, ao trabalho, ao funcionamento do corpo em si. Né? Então, todos os seres vivos, tudo que é ser vivo vai apresentar essa unidade morfofuncional, né, que são as células. Então a gente tem exemplo aí de uma célula animal, né? Tudo que é animal vai apresentar essa unidade microscópica, né? que apresenta uma grande quantidade aí que forma todo o corpo do animal. Isso seja um homem, um macaco, um rato, qualquer que seja o animal que a gente está considerando. Uma célula vegetal que vai apresentar suas diferenciações a nível de organelas. A gente vê na imagem algumas estruturas dentro dessa célula azul aí, ou dessa célula verde. Essas estruturas nós chamamos de organelas. Né? Então, o que vai diferenciar a célula animal da célula vegetal vai estar aí a nível dessas organelas. Organelas que uma vai ter e outra não. Tá? E aqui embaixo, no cantinho da tela, a gente tem uma célula aí bacteriana, né? Que também é um ser vivo, tá? Mas que vai apresentar a sua diferenciação a nível de célula. Tá? Então, tudo que é vida, tudo que é vivo, tudo que é ser vivo, apresenta essa unidade morfofuncional, apresenta essa célula aí dentro da sua composição. Né? Então, quando foi na realidade, né, a partir de que enxergou-se que todo ser vivo ele é formado por células. Né? A partir aí da teoria celular proposta por Robert Hooke. Né? Então, e essa teoria ela foi aí surgindo juntamente com o surgimento do microscópio, com o desenvolvimento do microscópio, que é outra historiazinha aí interessante. Né? De início, o microscópio ainda é primitivo, né? Que a gente sabe que tudo que parte da ciência parte de algo mais primitivo. Eu acredito que em todas as áreas, né, sempre parte de algo mais primitivo e que vai se modificando com o passar do tempo. Né? Então, Hooke, né, Robert Hooke, ele começou a observar com sua curiosidade, né, o microscópio, conseguindo enxergar um mundo que não estava ao alcance dos nossos olhos. Hooke começou a observar estruturas de uma rolha, né, de vinho, que é um material de madeira, né, aquilo que a gente usa para tampar a garrafa de vinho, e enxergou uma série de quadradinhos um ao lado do outro, e deu ao nome desses quadradinhos de células. Né? E depois começou a observar matéria viva, né? Tecidos de animais, tecidos de plantas especificamente, e conseguiu enxergar o mesmo campo de visão que ele havia tido com a rolha, com as células da rolha. E nesse sentido, ele dá o nome aí, diz que tudo que é ser vivo vai apresentar essa organização microscópica, e cada compartimento desse seria uma célula, posteriormente falando. Né? Então, a teoria a teoria celular que Hooke propõe, né, é que todo ser vivo ele é formado por células, que são compartimentos, né, que estão aí unidos para formar uma determinada estrutura, nesse caso, para formar um tecido e para formar aí, posteriormente, um órgão. Tá? Em relação ainda à célula, o ser vivo ele pode ter algumas classificações. Né? Eu falei lá no comecinho que essas células apresentam interiormente algumas estruturas que a gente chama de organelas. Né? E uma dessas organelas que a gente pode citar é o núcleo. Isso que está em roxinho em cada uma dessas células. Né? Algo na vegetal e animal é algo mais esférico, algo maiorzinho.
O núcleo, ele vai ter função de armazenar, de guardar, de proteger o material genético, certo? Então, uma célula que apresenta um núcleo ali para armazenar, para proteger o material genético, para guardar esse material genético, a gente chama de uma célula eucariótica. Nesse caso, célula animal e vegetal. Apresenta essa complexidade de organização para armazenar material genético dentro do núcleo. No lugar das células, já nas células procarióticas, que é o outro grupo de células, a gente vê que o material genético, que é essas listrinhas aí, esse enovelado, ele é solto, ele é disperso no citoplasma, né? Ele é solto no meio da célula. Então, não tem essa organização, certo? Que a célula eucariótica tem. Nesse caso, a gente chama esse tipo celular de célula procariótica, ou até mesmo um indivíduo procarionte, como é o caso da bactéria, por ser formado por uma única célula. Então, por que, professor, um ter e um não ter um núcleo? Na realidade, não é? Essa questão de célula eucariótica e procariótica está aí na presença de uma membrana que delimita, não é? Que diz que isso aqui é um núcleo. E essa membrana a gente chama de carioteca. Então, em um indivíduo eucarionte, no nosso caso, por exemplo, nós somos eucariontes porque o nosso núcleo ele é envolvido, ele é delimitado por essa membrana, a carioteca. E todo o nosso material genético, nosso DNA, ele é preso, ele é protegido dentro desse núcleo. Em uma bactéria não apresenta essa carioteca, então o núcleo não é delimitado e esse material genético, por sua vez, ele fica solto, ele fica disperso aí nesse citoplasma, não tem essa organização. Tá? Então, nesse sentido, nós temos células eucarióticas e procarióticas. Tá? Uma outra classificação para os seres vivos, de acordo com as células, está aí na quantidade de células. E essa classificação aí é bem simples. Né? Nós temos organismos unicelulares, o prefixo uni, né, já nos determina aí uma única célula, né, e os organismos pluricelulares, aqueles organismos que vão apresentar mais de uma célula. Né? Nosso caso aí seríamos organismos pluricelulares, como a imagem mostra, uma planta, um rato, um peixe, enfim, um sapo, né? Seriam organismos pluricelulares, enquanto que uma bactéria, enquanto que um protozoário, uma alga microscópica, são organismos unicelulares, né? Que só vão poder ser enxergados, digamos assim, com o auxílio do microscópio. Então, e toda essa organização celular, né, ela nos dá aí a formação de uma outra estrutura, que vão ser os tecidos. Né? Então, a gente vê aí, essa imagem nessa coloração, uma visualização a nível de um microscópio, né? E a gente vê todos esses compartimentos aí são estruturas celulares. Então, as células, um conjunto de células específica vai formar um tecido. Como assim, professor? Eu tenho um conjunto de células que formam o meu coração. Então, eu tenho um tecido cardíaco. O tecido cardíaco não é igual ao tecido do meu estômago, que não é igual ao tecido do meu rim, que não é igual ao tecido do meu cérebro. Cada órgão é formado por um tecido e esses tecidos, por sua vez, são formados por um tipo celular diferente. Certo? E todos os seres vivos vão apresentar esses tecidos. Certo? E além desses tecidos, por serem seres vivos, vão apresentar também um metabolismo. O que significa o metabolismo de um organismo? A forma como o seu corpo funciona, a forma como o seu corpo trabalha. Tá? Então, isso vai para uma planta, os processos que ela realiza para garantir sua sobrevivência, os processos que um animal, que um lobo realiza para garantir sua sobrevivência, que um peixe. Então, cada ser vivo vai apresentar o seu metabolismo. Uns mais acelerados, outros mais lentos, dentro da dinâmica, né, ambiental, dentro das adaptações, dentro da necessidade ambiental que eles apresentam. Ok? Uma outra questão
está associado aí à forma como os organismos eles vão se nutrir, a nutrição, né, dos seres vivos. E nessa nutrição, a gente pode determinar dois tipos de organismos. Podemos classificar dois tipos principalmente. Os organismos autótrofos e os organismos heterótrofos, né? Os organismos autótrofos são aqueles que vão produzir, têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. A exemplo das plantas, por meio do processo da fotossíntese, né, que vai produzir ali nutriente para a planta garantir sua sobrevivência e vai liberar o oxigênio que vai servir aí para outros organismos. Já os organismos heterótrofos são aqueles que não apresentam a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, eles precisam de uma fonte de energia externa para se alimentar, né? Então, temos esses dois grupos aí de organismos dentro do ambiente, dentro do ambiente natural, digamos assim, tá? E se conversam, obviamente. Né? A gente sabe que é tudo um ciclo, que é tudo aí uma dependência, um organismo dependendo do outro para garantir o equilíbrio que a gente sabe que existe, né? E nesse sentido, a gente vê aí que as plantas vão realizar a fotossíntese, né, o processo que acontece devido à presença de uma organela, que são os cloroplastos, nas células dos vegetais. E como eu falei, isso vai garantir o seu nutriente, mas também vai liberar, por exemplo, o oxigênio, que para nós também é extremamente importante. Tá? E esse oxigênio ele vai ser capturado e lá nas nossas células também, a nível aí dessa outra organela que é a mitocôndria, né? Esse oxigênio ele vai ser utilizado para produzir energia. Né? E essa produção de energia no nosso corpo a gente dá o nome de respiração celular. Então vejam que é todo um ciclo. Essa produção de energia no nosso corpo, essa respiração celular, vai liberar o gás carbônico, como a setinha verde mostra aí, ó, junto com o vapor de água. Esse gás carbônico vai ser absorvido pelas plantas, lá no cloroplasto, realiza a fotossíntese, libera o oxigênio novamente e forma esse ciclo aí que a mitocôndria vai capturar, que nós vamos usar na mitocôndria com o auxílio da ventilação. Tá? Então, é todo um ciclo, né, que a gente vê uma dependência para garantir esse equilíbrio aí ecológico. Cada um realizando o seu papel, cada um realizando a sua função. Apesar de serem seres vivos diferentes, né, mas eles compartilham de algumas necessidades que de uma forma ou de outra, que dentro dessas diferenças, vão garantindo aí que aconteça para que eles possam sobreviver, para que eles possam se adaptar cada vez mais, né? E a adaptação seria o nosso próximo slide, né? A adaptação é digamos que um instinto, muitas vezes, de todos os seres vivos, porque desde o seu surgimento, o que eles visam é garantir a perpetuação da espécie. O que seria, professor, esse garantir a perpetuação da espécie? Garantir que sempre indivíduos daquela espécie estejam vivos. Né? Então, para isso, eles precisam se adaptar ao ambiente. Né? Precisam desenvolver estratégias, precisam desenvolver mecanismos ali que, independente da imposição que o ambiente traga, ele consiga vencer, digamos que aquele obstáculo que o ambiente impõe e consiga sobreviver. Isso é adaptação, tá? Então, isso é comum para todos os seres vivos que a gente encontra, desde animais a plantas, ok? E um outro fator está associado à reprodução. Né? A reprodução ela faz parte do ciclo de vida que a gente vê, né? Então, qual é o ciclo de vida dos seres vivos, de todos os seres vivos? Nasce, cresce, reproduz e morre. Né? Então, a reprodução ela faz parte desse ciclo de vida e ela pode acontecer de duas formas iniciais. Ela pode acontecer de uma forma sexuada e de uma forma assexuada. Né? A reprodução assexuada, né, essa primeira imagem que a gente tem aí, ela não tem mistura de material genético. Um único indivíduo dá origem aos seus descendentes. Né? É um exemplo das bactérias, ao exemplo ali de alguns platelmintos. Né? Então, um indivíduo, uma célula, ela vai se dividir
e dar origem a duas. Não foi um tipo de reprodução. Vejam que eu não tive uma célula macho e uma célula fêmea, até porque não existe. Né? Se misturando para dar origem ao indivíduo. Não. Essa reprodução aí, essa mistura, só acontece nessa imagem aí que está embaixo. Né? Que eu tenho um gameta masculino e um gameta feminino que estão se juntando durante o ato sexual, né? Se fecundando, para dar origem a um ovo, a uma célula posteriormente que vai dar origem a um indivíduo, a um filhote. Tá? Então, essas duas formas de reprodução, a gente poderia diferenciá-las como reprodução assexuada. Não tem mistura de material genético. Reprodução sexuada tem mistura de material genético. Tá? É nesses dois sentidos aí. E a gente encontra organismos que realizam esses dois tipos de reprodução, sim. Né? Como eu já falei, bactérias, algumas algas, alguns platelmintos com reprodução assexuada, sem mistura de material genético, e a grande maioria dos outros organismos com essa reprodução sexuada, com essa mistura aí de material genético, certo? E nesse sentido, a gente vem aí para a organização geral dos seres vivos. Né? Os seres vivos eles vão se organizar, né, inicialmente aí, a partir da menor unidade que forma matéria, né, que é o átomo, ou essas partículas que vão formar o átomo aí, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Tá? Esses átomos se juntam, se agrupam, formam uma molécula. No nosso caso, essa molécula vai se agrupar e vai dar origem a uma organela, a um núcleo, a uma mitocôndria, a um ribossomo, enfim. Essas organelas juntas vão formar a célula, né? Um conjunto de células específicas, semelhantes, formam um tecido. Né? Um conjunto de neurônios forma um tecido do sistema nervoso. Um conjunto de hepatócitos forma um tecido do fígado. E por aí vai. Um conjunto desses tecidos vai formar um órgão. Né? Conjunto de órgãos formam um sistema digestório, respiratório, circulatório, enfim. Né? E o conjunto de sistemas vai formar o organismo, vai formar o indivíduo aí em si. Não só o homem, tá? Eu falo isso para uma planta, eu falo isso para um cachorro, eu falo isso para um anfíbio, uma perereca, uma serpente, enfim. Tá? Então tudo que é ser vivo. Óbvio, cada um dentro de sua complexidade, porque vai estar associado aí também à evolução que esses organismos apresentam, certo? Então, pessoal, é nesse sentido a aula de hoje, tá? Então, compartilhar o que é que esses organismos, o que é que esses seres vivos têm em comum, em quais pontos a gente pode diferenciá-los ali, mas o que é que eles comungam, não é, para serem considerados seres vivos. Tá? Espero que vocês tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato aí, que a gente está disponível para sanar essas possíveis dúvidas. Ok? Então, até breve, um forte abraço virtual e até a próxima aula. Tchau para vocês.